quarto mistério, que é a ressurreição de Jesus Cristo quando ele sobe aos céus, tá? E aí, à noite, o Frei, além dessas 2 horas da madrugada, à noite, às 8 horas da noite, todo dia, ele fazia uma pregação de 1 hora, tá? E ele falava, gente, é importante você que rezou o rosário de manhã, você assistir a pregação da noite. Eu falava assim, nossa, esse Frei ficou maluco, né? Para quem nunca rezava, eu tô rezando as 2 horas com ele de manhã. Assisto 7 minutos, porque eu nunca parei os 7 minutos da palavra, o evangelho do dia. E ele queria que eu assistisse uma pregação à noite. Eu falei, não, esse Frei tá doido, tá bom de rezar, já tô rezando bastante. É o que temos pro momento. Então, no primeiro rosário que eu fiz, que foi a quaresma da Páscoa, eu não ouvi as pregações. Só que o Frei insistia muito. Acabou o rosário, eu continuei com os meus 7 minutos. Mas isso eu não ia na missa. Estava lá, firme e forte, no meu propósito de ler a Bíblia diariamente e começar essa evangelização. Chegou na quaresma de São Miguel Arcanjo, que é agosto, para vocês terem uma ideia, eu nem sabia quem era o anjo São Miguel Arcanjo, né? Até meu irmão sabia, eu não sabia. E aí, é mais 40 dias de Rosário da Madrugada. Chegou nesse segundo rosário, o Frei começou de novo insistindo, gente, é muito importante vocês assistirem a pregação da noite, porque é onde a gente faz a evangelização. Aí ele insistia tanto que eu falei, ai, deixa eu ouvir, né? Eu já estava no 5º dia do rosário, né? No 5º dia, que era uma pregação por dia. Aí eu comecei lá a assistir gravado, porque fica tudo gravado. Aí eu gravei, assisti a primeira pregação, eu nunca vou esquecer, era A Mulher e o Dragão. Quando eu assisti aquela pregação, eu falei, meu Deus, que ele fala de Eva, fala da serpente, fala da Maria, fala um pouco de Apocalipse. Eu falei, gente, que coisa interessante. Aí já quis assistir a segunda pregação, a terceira, a quarta, mas quando chegou na 5ª pregação, que é a instituição da Eucaristia, que ele explica o que é a Eucaristia. Essa pregação, a instituição da Eucaristia, minha cabeça fez assim, pum, explodiu. Virei católica, porque foi quando eu entendi o que acontece numa missa, qual que é a importância da missa, qual que é a importância da Eucaristia. Aí eu comecei a ir na missa de vez em quando. Eu ia toda semana, mas assim, o dia que me dava na cabeça, tá? Tinha dia que eu ia semana, tinha dia que eu ia 1 vez, 2 vezes, às vezes eu ia de domingo, às vezes eu ia 2, 3 vezes na semana, depende do dia. E nesse meio de tempo teve uma pregação sobre a confissão. Por que que é importante a gente fazer a confissão? Qual que é o papel do padre ali naquela confissão? Por que que não adianta você apenas se confessar diretamente com Deus? E aí, foi a partir daí, a gente já estava no final de 2021, que eu fui fazer a minha primeira confissão, tá? Peguei, ele fez um exame de consciência, numa das pregações dele era um exame de consciência para você fazer uma confissão. Imagina que eu fui fazer uma confissão de 60 anos de vida, que eu nunca tinha feito. Deram algumas folhas de papel e ele vai passando pelos 10 mandamentos, vai fazendo uma reflexão da sua vida e você vai colocando todos os pecados que você fez, pecados que você fazia até por desconhecimento, muitas coisas eu nem sabia que era pecado. E eu fui fazer minha primeira confissão e aí depois eu comecei a comungar, porque para nós comungarmos bem, você tem que ter feito a confissão, você tem que ter esse arrependimento, essa intenção de não pecar mais, tá? Porque quando nós somos batizados, quando nós nascemos, nós somos livres do pecado original, tá? Mas nós temos aquela mácula do pecado original, nós somos perdoados, mas aquilo ainda está dentro de nós. E nós temos uma tendência, o ser humano tem uma tendência para o pecado. Então, se você batizasse e não pecasse mais, você já estava salvo, já seria, você já estaria na amizade com Deus.
entendeu? Porém, o ser humano tem essa tendência para o pecado, porque o pecado é gostoso, tá? E o mundo nos faz pecar. Então, por isso que você precisa ter... Jesus Cristo foi tão maravilhoso que ele, conhecendo a nossa fraqueza, ele deixou alguns sacramentos para nos auxiliar nessa nossa vida de pecado, porque nós somos pecadores, para ele nos libertar e nós podemos confessar e voltarmos na amizade com Deus. Cada vez que nós pecamos, nós estamos ofendendo a Deus. Cada vez que nós não obedecemos os 10 mandamentos, nós estamos ofendendo a Deus. Se você pegar os 7 pecados capitais, só nos 7 pecados capitais a gente já peca todo dia. Quais são os 7 pecados capitais, gente? Avareza, gula, inveja, ira, luxúria. Luxúria não é luxo, tá? Luxúria é sexo, pornografia. Preguiça e soberba. Só esses 7 pecados capitais, gente, a gente já ofende a Deus diariamente. Então, você se confessa, pede perdão, se arrepende, fala, meu Deus, me ajude a ser uma pessoa melhor. Então, você tem a intenção de não pecar mais. E é um trabalho. Então, eu fui fazer essa minha confissão, acho que no final de 2021, eu não vou lembrar agora exatamente as datas. E comecei a ir na missa de vez em quando me dava na telha, e comungar a hóstia, porque aí que você tem que entender o que é a Eucaristia para o católico. É Jesus vivo, não é tomar a hóstia na Igreja Católica, este é meu pão, este é meu corpo, este é meu sangue. É dentro da doutrina católica, dentro da nossa fé, a gente acredita nesse mistério que Jesus está vivo ali. Eu comungo Jesus Cristo vivo. Não é uma representação, não é uma metáfora, não é modo de ser, não, é real, tá? Então, você comunga e você restabelece, você se fortalece com Deus. E eu comecei a estudar, ter aquelas pregações, comecei a estudar livros, comecei a fazer cursos, e você vai se fortalecendo na fé. E até o dia que eu entendi que um dos 10 mandamentos é você dedicar um dia da semana para Deus. Como? Através da missa. Você ir na missa comungar Jesus Cristo. E esse dia, na Igreja Católica, é domingo. Domingo é um preceito, é uma missa que está nos 10 mandamentos. Você ir dedicar 1 hora do seu dia de domingo para louvar a Deus e receber a hóstia sagrada. E eu comecei nesse processo, comecei a participar de retiros espirituais, e é muito legal eu vendo de um ano para outro, eu lembrando do meu primeiro rosário, como eu rezei aquele rosário, como eu rezo o rosário hoje, realmente meditando sobre os mistérios do nascimento de Jesus Cristo, Deus que se fez homem, todos os milagres que ele fez, como ele sofreu, tudo que ele resistiu ao demônio, à tentação do demônio. Deus se fez homem para viver como um ser humano e mostrar que ele ressuscitou e que nós também podemos ressuscitar. Gente, a fé católica é linda, me desculpe, assim, com todo respeito às outras religiões, mas eu me achei na fé católica, tá? E eu vivo esse caminho de espiritualidade. Hoje eu vou na missa semanalmente, de domingo, todo domingo. Quando eu vou viajar, eu sempre procuro onde tem uma igreja, que missa que eu vou. Às vezes eu vou na missa 1, 2 vezes por semana, eu rezo o rosário 2 vezes por ano, às vezes eu rezo o terço, não tenho o hábito de rezar o terço diariamente, mas eu rezo várias vezes por semana o terço. E isso tem me fortalecido muito e tem feito bem para a minha saúde física e mental. Tá? Não me pergunta como, eu alcancei várias graças físicas, inclusive, tá? Que eu não vou falar aqui agora, porque não vem ao caso, mas eu tive 3 graças, com certeza, eu recebi nesses 4 anos aí do meu caminho de crescimento espiritual e nessa minha amizade com Deus. Então, você que quer ter um crescimento espiritual, você tem que achar a sua religião
eu me achei no catolicismo e estou muito feliz com isso, até recomendo para você estudar mais a doutrina, porque as pessoas falam muitas bobagens, assim como eu falava, sem conhecer, porque quando você conhece, estuda e se aprofunda, é uma religião de 2000 anos, gente. Imagina quanta gente, quantas batalhas já tentaram, quantas pessoas já tentaram destruir a Igreja Católica, quantas pessoas já tentaram falar o que está escrito na Bíblia é errado. E ela continua firme e forte. Por quê? Porque ela é uma igreja fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? E se você pegar tudo que tem de bom hoje no mundo, a educação, a forma de educação, os hospitais, muitas outras coisas. Os hospitais foram criados pelos católicos, pela Igreja Católica. A educação foi criada pela Igreja Católica. A forma de doação, de você fazer doações, instituições de doação, a Igreja Católica é a maior instituição que faz maiores doações no mundo, tá? Tudo isso vem de um catolicismo de 2000 anos. Então, assim, alguma coisa de bom tem aí, né? E a gente tem sempre que pensar que Jesus Cristo e Deus é maior do que os padres. Então, a igreja foi fundada por Jesus Cristo. Então, nós temos que nos apegar, nós vamos na igreja, nós vamos na missa para encontrar Jesus, para receber Ele vivo, receber a Eucaristia, nos fortalecer em Deus, tá? E esse negócio de a gente ficar falando mal de padre, ficar falando mal de papa, é a mesma coisa de ficar falando mal de pastor, ficar falando mal do Buda, ficar falando mal do Dalai Lama, entendeu? Porque são todos, fora Jesus Cristo, todos somos seres humanos pecadores, tá? Então, a gente tem que, além disso, nós temos que nos apegar na fé católica, na fé na Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é o mistério da nossa fé. Então é isso que eu quis compartilhar com vocês sobre a minha experiência com Deus e a minha vida vivendo o meu batismo na fé católica. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em esclarecer. Ou me manda direct lá no Instagram.